Cafu, um homem de 65 anos, desceu de um táxi velho e parou por um instante diante da imponente fachada de vidro de uma concessionária de carros de luxo no coração da cidade. O sol refletia na superfície brilhante, destacando a placa prateada com o nome da empresa, tão majestosa quanto a frota de veículos exposta no interior. Ele ajeitou o casaco de lã puído que carregava as marcas do tempo e olhou para os sapatos gastos, com arranhões que contavam histórias de anos de uso. Nada em sua aparência sugeria que ele era um dos homens mais ricos da cidade, dono de empresas que empregavam milhares de pessoas. Mas era assim que Cafu escolhia viver, com simplicidade, sem ostentações, como se o peso de sua fortuna fosse apenas um detalhe. Ele respirou fundo, empurrou a porta de vidro e entrou, imediatamente envolto por um ambiente de puro requinte. O chão de mármore reluzia como um espelho, refletindo as luzes dos lustres de cristal que pendiam do teto. O aroma suave de um perfume caro misturava-se ao som de uma música clássica que ecoava discretamente, criando uma atmosfera que parecia gritar riqueza. Os carros, alinhados com precisão, brilhavam sob os holofotes, cada um mais impressionante que o outro. Cafu sorriu, um brilho de entusiasmo nos olhos. Ele caminhou lentamente até um esportivo vermelho, cujas linhas agressivas pareciam pulsar com energia. Passou a mão pelo capô, sentindo a textura lisa do metal sob os dedos calejados, e imaginou por um momento como seria dirigir aquela máquina pelas ruas da cidade. Era o tipo de carro que qualquer pessoa sonharia em ter, e Cafu, apesar de sua simplicidade, não era imune ao fascínio da engenhosidade automotiva. Ele se inclinou para observar os detalhes do interior, os bancos de couro costurados à mão, o painel digital que parecia saído de um filme de ficção científica. Por um instante sentiu-se como um garoto diante de um brinquedo novo, e seu coração bateu mais rápido. Mas a magia daquele momento não durou. Enquanto Cafu admirava o carro, começou a perceber olhares furtivos dos funcionários. Um jovem vendedor, chamado Min, vestido com um terno preto impecável, passou por ele e trocou um olhar com um colega, murmurando algo que Cafu não conseguiu ouvir, mas que terminou com uma risada abafada. Ele tentou ignorar, atribuindo a distração dos funcionários, e caminhou até outro veículo, um SUV prateado que exalava sofisticação. Queria saber mais sobre o modelo, então se aproximou de outro vendedor, um homem chamado Hoang, cuja gravata reluzia tanto quanto o carro ao seu lado. Boa tarde, amigo. Pode me contar sobre esse SUV? Como é a potência, o consumo? Perguntou Cafu, com um tom educado e um sorriso amigável, como era seu costume. Hoang o encarou de cima a baixo, os olhos passeando pelo casaco velho e pelos sapatos gastos, antes de responder com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Olha, senhor, os carros aqui são bem caros. Talvez o senhor encontre algo mais acessível em outro lugar. A frase, dita com um tom condescendente, caiu como uma pedra no peito de Cafu. Ele apertou os lábios, segurando a indignação que começava a crescer, mas manteve a calma. Eu só quero algumas informações. Estou interessado. Insistiu, a voz firme, mas ainda cortês. Oang deu de ombros, como se a conversa fosse uma perda de tempo, e virou-se para atender um casal que acabara de entrar, cujas roupas caras pareciam mais adequadas ao ambiente. Cafu respirou fundo, tentando não deixar que a atitude o afetasse. Ele caminhou até o centro do showroom, onde uma picape preta brilhava sob as luzes, e se permitiu admirar o design robusto. Mas à medida que os minutos passavam, a sensação de desconforto só aumentava. Outros vendedores passavam por ele, lançando olhares rápidos, analisando-o como se fosse um intruso. Ele ouviu ao longe um grupo de funcionários perto do balcão principal, rindo e trocando comentários em voz baixa. O que esse velho tá fazendo aqui? Tá perdido, só pode, disse Min, sem se preocupar em disfarçar. Outro vendedor, rindo, completou. Deve estar sonhando com um carrão. Vai voltar para casa de ônibus. As palavras cortaram o ar. E Cafu, apesar de estar a alguns metros, ouviu cada sílaba. Ele parou, o corpo tenso, as mãos cerradas por um instante, mas logo relaxou os ombros. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito por sua aparência, mas algo naquela situação, a arrogância descarada, o desrespeito gratuito, acendeu uma faísca dentro dele. Decidido a não desistir, Cafu se aproximou do balcão principal, onde um funcionário chamado Nam, o gerente da loja, digitava algo no computador com ar distraído. Ele esperou pacientemente, mas não nem sequer ergueu os olhos. Após alguns segundos de silêncio constrangedor, Cafu pigarreou e disse:
Com licença, eu gostaria de falar com alguém sobre os carros disponíveis. Não finalmente o olhou, mas com uma expressão de impaciência que não escondia o desdém. Estamos muito ocupados agora, senhor. Talvez seja melhor voltar outro dia, respondeu, com um tom que parecia mais uma ordem do que uma sugestão. Cafu inclinou a cabeça, surpreso com a grosseria, mas insistiu. Só preciso de alguns minutos. Estou aqui para comprar. Não soltou uma risadinha sarcástica, como se a ideia fosse absurda, e antes que pudesse dizer mais alguma coisa, foi interrompido por uma voz firme vinda de trás. Algum problema aqui? Era o próprio Nama, que agora se levantava do balcão, assumindo uma postura autoritária. Ele olhou Cafu de cima a baixo, os olhos estreitados, e sem esperar explicações, continuou. Senhor, talvez o senhor esteja no lugar errado. Aqui atendemos clientes com compromissos mais sérios. Volte quando estiver pronto para negociar. As palavras foram um golpe direto, ditas com um tom que misturava arrogância e desprezo. Cafu sentiu um calor subir pelo peito, mas segurou o impulso de responder à altura. Ele apenas sustentou o olhar de Nan por um momento, os olhos brilhando com uma intensidade que o gerente não pôde ignorar. Sem dizer mais nada, Cafu girou nos calcanhares e caminhou em direção à saída. Enquanto se aproximava da porta de vidro, ouviu um último comentário vindo do grupo de vendedores. Acho que ele está procurando uma loja de bicicletas, não de carros. A risada coletiva ecoou pelo showroom como um coro de zombaria. Cafu parou por um segundo, a mão na maçaneta, sentindo o peso de cada palavra. Mas antes que pudesse cruzar a porta, uma voz diferente, jovem e hesitante, cortou o ar. Senhor, por favor, não ligue para eles. Cafu virou-se e viu Long, um rapaz de pouco mais de 20 anos, com o uniforme da concessionária um pouco amarrotado, aproximando-se com o rosto corado de vergonha. Long parecia deslocado entre os colegas, como se tivesse reunido toda a coragem para falar. Eles não sabem quem o senhor é. Desculpe-me por isso. Espero que o senhor tenha um bom dia. A sinceridade na voz do jovem era como um oásis no deserto de desrespeito que Cafu enfrentara. Ele olhou para Long, estudando o rosto ansioso do rapaz, e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Obrigado, Long. Sua gentileza vale mais do que qualquer carro aqui, disse Cafu, a voz calma, mas carregada de gratidão. Ele acenou com a cabeça e saiu, deixando o showroom para trás. Mas enquanto caminhava pela calçada, algo havia mudado. Seus passos eram firmes e seus olhos brilhavam com uma determinação que não estava ali antes. Aquela não seria a última vez que a concessionária ouviria falar de Cafu. Naquela noite, Cafu estava sentado em sua poltrona de couro, em um escritório simples, iluminado apenas pela luz amarelada de um abajur antigo. Sobre a mesa, uma xícara de café esfriava, intocada, ao lado de papéis espalhados e um celular velho, mas funcional. Ele olhava para o vazio, a mente revisitando cada momento daquela tarde, os olhares de desprezo, as risadas abafadas, as palavras cortantes de Nam, mas em meio à indignação, havia também o rosto de Long, o único que o tratara como ser humano. Cafu não era homem de se deixar levar pela raiva. Ele era prático, estratégico, alguém que transformava adversidades em oportunidades. Com um suspiro, ele pegou o celular e discou um número que conhecia de cor. Do outro lado, uma voz animada atendeu. Cafu, quanto tempo, meu amigo? A que devo a honra? Era Tung, seu assistente de confiança, um homem que conhecia cada detalhe dos negócios de Cafu. Tung, preciso de um favor. Começou Cafu, a voz calma, mas firme como aço. Quero comprar uma concessionária, aquela que visitei hoje, e quero isso concluído até amanhã. Tung ficou em silêncio por um momento, processando a ousadia do pedido. Amanhã? Cafu, essa concessionária não é pequena. O que aconteceu? Cafu sorriu, um sorriso que misturava serenidade e determinação. Digamos que eles precisam aprender a não julgar as pessoas pela aparência. E eu vou garantir que essa lição seja inesquecível. Naquela mesma noite, a máquina de Cafu começou a girar. Ele convocou sua equipe de advogados, contadores e parceiros financeiros. Reuniões foram marcadas, documentos foram preparados e contatos estratégicos foram ativados. A concessionária, avaliada em milhões, recebeu uma proposta de compra tão generosa que os proprietários não tiveram escolha senão aceitar. Cafu não negociava por esporte. Ele agia com precisão. Enquanto a cidade dormia, seus homens trabalhavam sem parar, revisando contratos, alinhando cláusulas, garantindo que tudo estivesse pronto antes do amanhecer. Quando o sol nasceu, o acordo estava selado.
Cafu era o novo dono da concessionária que o humilhara. Ele guardou os documentos em uma pasta simples, ajeitou o mesmo casaco velho e calçou os mesmos sapatos gastos. Não precisava de roupas novas para provar quem era. Enquanto entrava no táxi rumo à concessionária, Cafu sentia uma calma peculiar, como a quietude antes de uma tempestade. Ele sabia que o dia que estava começando mudaria tudo, não apenas para ele, mas para todos que cruzaram seu caminho naquela loja. A lição estava prestes a começar. O sol mal havia despontado quando Cafu desceu do mesmo táxi velho, parando diante da fachada reluzente da concessionária. Ele usava o mesmo casaco puído e os sapatos gastos, mas havia algo diferente em sua postura. Uma confiança silenciosa, como a de um maestro prestes a reger uma sinfonia. Na mão carregava uma pasta de couro simples, onde guardava os documentos que mudariam o destino daquele lugar. Enquanto ajustava o casaco, seus olhos percorreram a placa prateada da empresa, agora sob seu comando. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco da manhã, e cruzou a porta de vidro com passos firmes. O showroom, com seus carros brilhando sob as luzes e o chão de mármore impecável, parecia o mesmo de ontem, mas a energia estava diferente. Os funcionários ocupados com suas tarefas matinais lançavam olhares curiosos ao vê-lo entrar. Min, o vendedor que o ridicularizara, cochichou com um colega. O que esse velho tá fazendo aqui de novo? Não aprendeu a lição? Mas Nam, o gerente, percebeu algo incomum. Ele franziu a testa ao notar a pasta na mão de Cafu e a maneira como ele caminhava, com uma calma que parecia carregar o peso de uma tempestade. Não se aproximou, forçando um sorriso tenso. Bom dia, senhor. Posso ajudar em algo hoje? Perguntou, a voz hesitante, como se pressentisse que algo estava fora de lugar. Cafu não respondeu de imediato. Ele apenas olhou Nan nos olhos, um olhar penetrante que fez o gerente recuar um passo. Então, com um gesto lento, Cafu abriu a pasta e entregou um maço de papéis. Acho que você vai querer dar uma olhada nisso, disse, a voz tão serena que parecia flutuar no ar. Não pegou os documentos, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto folheava as páginas. Seus olhos se arregalaram ao ler as palavras contrato de aquisição. Ele virou uma página, depois outra, o rosto ficando pálido como cera. Isso não pode ser verdade, balbuciou, a voz falhando. Cafu inclinou a cabeça, um leve sorriso nos lábios. É exatamente o que parece. A partir de hoje, eu sou o dono desta concessionária. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia engolir todos os sons do showroom. Os outros funcionários, que até então continuavam suas tarefas, pararam, os olhos fixos na cena. Min deixou cair a caneta que segurava, Hoang engoliu em seco, e até os clientes que passeavam entre os carros perceberam que algo extraordinário estava acontecendo. Cafu deu um passo à frente, posicionando-se no centro do salão, onde a luz dos holofotes o iluminava como um palco. Quero que todos os funcionários se reúnam aqui. Agora, disse, a voz firme, mas sem elevar o tom. Não era um pedido, era uma ordem. Em poucos minutos, todos estavam alinhados diante dele, alguns nervosos, outros curiosos, mas nenhum ousava falar. Cafu observou cada rosto, deixando o silêncio crescer até se tornar quase insuportável. Então começou a falar, cada palavra escolhida com precisão, como flechas mirando alvos específicos. Ontem, entrei nesta loja como cliente. Vim com a intenção de comprar um carro. Estava animado, como qualquer um ficaria ao ver esses veículos. Mas, em vez de ser atendido, fui ignorado. Fui ridicularizado. Fui tratado como se não pertencesse a este lugar. Tudo por causa da minha aparência. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Alguns funcionários baixaram os olhos, enquanto outros trocavam olhares inquietos. Cafu continuou, a voz ganhando força. Min, você disse que eu devia estar perdido, que vim sonhar com carros que nunca poderia comprar. Hoang, você me mandou procurar outro lugar, como se eu não fosse digno de estar aqui. E você, Nam, como gerente, não só permitiu isso, mas liderou a arrogância com suas próprias palavras, dizendo que eu deveria voltar quando estivesse pronto para negociar. Ele citou cada incidente com detalhes precisos, como se tivesse gravado cada momento em sua memória. A cada frase, os rostos dos acusados ficavam mais vermelhos, e o desconforto no ar era palpável. Não estou aqui por vingança, disse Cafu, erguendo a mão para silenciar um murmúrio que começava a surgir. Estou aqui para garantir que ninguém mais seja tratado como eu fui. E isso começa agora. Ele virou-se para Nan, que tentava manter a compostura, mas cujo suor na testa traía o nervosismo. Não, você era o gerente.
Sua responsabilidade era garantir que esta loja operasse com respeito e profissionalismo. Mas você escolheu a arrogância. Você está demitido. A palavra caiu como um trovão. Não abriu a boca, tentando protestar. Senhor, isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Cafu o interrompeu, a voz agora mais afiada. O único mal-entendido foi o seu julgamento. Não há espaço para isso aqui. 2 seguranças, que haviam sido chamados discretamente, se aproximaram e escoltaram Nan até a saída. Ele saiu cabisbaixo, o orgulho despedaçado. Cafu então chamou outros nomes. Min, suas piadas custaram seu emprego. Você está demitido. Min tentou argumentar, mas Cafu o cortou com um gesto. Hoang, você me disse para procurar outro lugar. Agora é você quem vai procurar outro emprego. Um a um, os funcionários que participaram da humilhação foram dispensados, cada demissão recebida com um silêncio pesado. O showroom, antes vibrante, agora parecia congelado no tempo. Então, Cafu fez algo inesperado. Ele olhou para o canto do salão, onde um jovem estava parado, quase invisível entre os colegas. Long, chamou, a voz suavizando. Long, o estagiário que o tratara com respeito, deu um passo à frente, o rosto vermelho de surpresa e nervosismo. Você talvez não se lembre, mas eu me lembro de você, disse Cafu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Ontem, você foi a única pessoa que me olhou nos olhos. Você pediu desculpas, me desejou um bom dia, mesmo quando seus colegas riam de mim. Foi um gesto pequeno, mas cheio de caráter. O showroom ficou em silêncio absoluto, todos os olhos voltados para Long, que mal conseguia respirar de tão emocionado. Por isso, continuou Cafu, você não só fica, como será o novo gerente desta concessionária. Um murmúrio de espanto percorreu o grupo. Long, atônito, gaguejou. Eu não sei o que dizer, senhor. Obrigado. Cafu colocou a mão em seu ombro. Apenas continue sendo quem você é, Long. Isso é mais do que suficiente. Com as demissões concluídas, Cafu não perdeu tempo. Ele convocou uma reunião com os funcionários restantes e anunciou mudanças radicais. A partir de hoje, esta concessionária será um lugar onde todo cliente é tratado com dignidade, não importa como se vista ou quanto dinheiro pareça ter. Vamos começar com treinamentos, não só sobre carros, mas sobre respeito, empatia e humildade. Ele contratou especialistas para conduzir workshops, onde os funcionários aprendiam a se colocar no lugar dos clientes, a ouvir com atenção e a tratar cada pessoa como única. Cafu também reformulou as políticas da empresa. Os bônus agora seriam baseados não apenas nas vendas, mas na qualidade do atendimento, avaliada por feedback dos clientes. Ele próprio participava das sessões, sempre com o mesmo casaco velho, mostrando que a liderança não precisava de ostentação para ser respeitada. Um mês depois, a transformação era visível. A concessionária, antes marcada pela arrogância, agora exalava calor humano. Os funcionários cumprimentavam cada cliente com sorrisos sinceros, oferecendo café e atenção, independentemente de quem entrassem pela porta. Uma manhã, Dona Lúcia, uma senhora de cabelos grisalhos e roupas simples, entrou hesitante, acompanhada da neta adolescente. Ela olhou os carros com timidez, como se temesse não pertencer àquele lugar. Long, agora gerente, foi o primeiro a se aproximar. Bom dia, Dona Lúcia. Que bom ter. Lá aqui. Algum modelo chamou sua atenção? Perguntou, com uma simpatia que desarmou a insegurança da senhora. Eles conversaram por quase 1 hora, e Long a guiou por vários carros, explicando tudo com paciência. Quando Dona Lúcia saiu, ela apertou a mão de Long, os olhos marejados. Nunca fui tão bem tratada em uma loja assim. Vocês realmente se importam com as pessoas. Mais tarde, ela compartilhou sua experiência em um grupo de bairro nas redes sociais, e a história viralizou, atraindo uma onda de novos clientes. A reputação da concessionária cresceu rapidamente. Um empresário conhecido, que costumava comprar carros em outra loja, visitou o showroom após ouvir os rumores. Ficou impressionado com a atenção que recebeu, mesmo chegando sem aviso. Nunca vi nada assim. Vocês tratam todo mundo como rei, disse ele, enquanto assinava o contrato para um sedã de luxo. A história de Cafu e sua revolução na concessionária se espalhou pela cidade, transformando o lugar em um símbolo de respeito e excelência. Clientes vinham não apenas para comprar carros, mas para vivenciar um ambiente onde se sentiam valorizados. Numa tarde tranquila, Long encontrou Cafu em seu escritório. Uma sala modesta no fundo da loja, decorada apenas com uma mesa de madeira
e algumas fotos antigas. Senhor Cafu, posso falar com o senhor? Perguntou, hesitante. Cafu sorriu e fez um gesto para que ele se sentasse. Claro, Long. O que está na sua cabeça? Long respirou fundo. Quero agradecer, não só pela promoção, mas por mostrar que as coisas podem ser diferentes. Acho que ninguém mais teria feito o que o senhor fez. Cafu olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e nostalgia. Sabe, Long, quando entrei aqui pela primeira vez, só queria um carro. Mas o que aconteceu me deu a chance de fazer algo maior. Trate as pessoas como você me tratou naquele dia, e você não só mudará a vida delas, mas a sua também. Ele fez uma pausa, o olhar perdido por um momento. E nunca, nunca subestime ninguém. A aparência engana, mas o caráter, esse nunca mente. Enquanto Long voltava ao trabalho, Cafu ficou de pé, observando o showroom através da janela de seu escritório. Os funcionários conversavam com clientes, as risadas ecoavam, e o ambiente pulsava com uma energia nova. Ele sabia que a verdadeira vitória não estava em ser o dono da concessionária, mas em transformá-la em um lugar onde todos se sentiam respeitados. A lição que Cafu deixou não era só para os funcionários, mas para todos que cruzavam aquelas portas. O respeito é a base de tudo, e uma pequena atitude pode mudar o mundo.